Um amigo me persuadiu a apresentar este relato, contra minha tendência natural no assunto. Não tenho nenhum interesse real em acompanhá-lo ou ser contatado de qualquer forma. Foi um episódio muito assustador. É traumático o suficiente, para ser honesto, relembrá-lo apenas uma vez longamente aqui. Mas tendo decidido descrevê-lo, serei tão franco e preciso quanto a linguagem permitir. No dia 15 de julho de 2013, por volta das 7h45, eu estava a caminho do trabalho, me aproximando do cruzamento e me preparando para virar à esquerda. Este é um cruzamento notoriamente perigoso em qualquer dia, e tem havido muitos acidentes lá. É difícil ver se a interseção está livre à direita e a conversão à esquerda é particularmente perigosa. Eu estava atrasado e em um estado de espírito perturbado. Eu tinha uma reunião importante que planejava cuidadosamente há vários dias, e um atraso realmente estúpido no último minuto colocou tudo isso em risco. Também deve ser entendido que existe um sistema de sinalização de tráfego muito melhor lá hoje do que o existente na época do incidente. Aproximei-me do cruzamento com pressa. Olhei para a direita e acreditei ter visto corretamente que nada se aproximava da direita, então fiz a curva à esquerda. Ao cruzar o cruzamento, olhei para a direita mais uma vez e vi um veículo vindo direto para mim a uma velocidade de mais de 150 km por hora. Nós nos vimos. Eu vi o olhar nos olhos do outro cara porque estávamos tão perto. Uma colisão era absolutamente inevitável. Não há nenhuma maneira nesta terra que poderia ter sido evitada. O que acontece a seguir é extremamente difícil de descrever, mas farei o meu melhor. E isso pode, e deve, ser entendido como aplicável a tudo que tentarei relatar a partir deste ponto. As palavras, mesmo as palavras escolhidas com mais cuidado, não captam mais do que 1% dessa experiência, na melhor das hipóteses, e mesmo assim muito mal. Esta é possivelmente a coisa mais frustrante sobre dar esta conta. Do outro lado da frente do carro, à esquerda, quase na direção oposta ao veículo que se aproximava, havia um campo. De repente, percebi um objeto muito grande se aproximando lentamente em uma diagonal através deste campo. Estava vindo direto para o meu carro. O tempo não estava funcionando normalmente enquanto isso acontecia, se é que estava funcionando. Tive espaço para perceber isso acontecendo, mas não consigo explicar como consegui fazer isso. O objeto, quando vi pela primeira vez, parecia ter o tamanho de uma torre de 10 andares. Subjetivamente, parecia ter cerca de 200 ou 300 metros de campo. Essas descrições de tamanho e distância não têm sentido, como tentarei explicar em um momento. O objeto parecia uma roda d'água gigante deitada de lado e girando enquanto se aproximava de mim e do meu veículo. À medida que se aproximava, isso não demorava, pelo que entendemos. Percebi que minha primeira observação sobre seu tamanho era extremamente imprecisa. Era mais como o tamanho de uma pequena cidade. À medida que se aproximava ainda mais, entendi que todas as estimativas de escala e distância não faziam sentido. Era maior do que pensamos ser o mundo. À medida que se aproximava de mim, tornei-me consciente de seu poder e significado. Minha mente interpretou isso como sendo um objeto físico em escala gigante. Ok, agora esta parte é particularmente difícil de explicar. À medida que o objeto se aproximava de mim, uma espécie de sensação tomou conta de mim e eu soube exatamente o que era. Não apenas isso, mas eu sabia tudo o que dizia a respeito a ele, o que era, o que estava fazendo, o que era negócio comigo, onde e quando tinha visto antes, porque eu estava vendo agora e muitas outras coisas que não consigo lembrar agora. Eu tinha visto o objeto antes de nascer e o verei novamente quando morrer. Todos nós sabíamos disso antes de nascermos. Todos nós veremos isso quando morrermos. Mas esta informação é eclipsada de nós enquanto estamos vivos. E era por isso que eu estava vendo isso agora na experiência, porque eu estava morrendo em um acidente de carro fatal. Aqui está o que me lembro, o melhor que as palavras podem dizer. Esta roda não era algo que se movia em minha direção através do mundo, ou através da realidade de alguma forma. Isso foi uma ilusão que meus sentidos estavam construindo para mim.
A roda era a própria realidade. Representava todas as possibilidades concebíveis para uma vida ou para um mundo que jamais poderia ser vislumbrado ou imaginado. À medida que se aproximava, percebi que o que chamamos de nosso mundo estava contido nele. Era simplesmente um dos inúmeros slots ou pás na roda d'água. Sempre foi assim. Minha vida, sua vida, nosso mundo, todos nós, éramos parte dessa estrutura da roda e sempre fizemos parte dessa estrutura. Simplesmente agora se tornou visível para mim. Aí então começou a dimensão verdadeiramente aterrorizante dessa experiência. As palavras não podem nem começar a descrever o nível de medo que experimentei. A roda d'água meio que rolou sobre mim e depois sobre o lugar onde meu carro estava na estrada. Ao fazê-lo, comecei a ser atingido por cada uma das pás da roda. Lembre-se de que tudo isso é apenas uma maneira de falar. Ele não descreve nem pode descrever remotamente a situação real como realmente era. Mas pode-se ter alguma noção disso imaginando que no espaço de cada remo havia uma espécie de filme giratório de água, como uma cachoeira de lado. Imagine uma película de água sendo lançada para fora da roda em cada fenda, como se fosse por força centrífuga. Imagine ser esbofeteado ou espirrado por cada um desses filmes ao colidir com eles e passar para o próximo. Isso é o que estava acontecendo. Exceto que não eram apenas filmes de água. Eles eram, por falta de um termo melhor, realidades possíveis ou o que poderíamos pensar como universos ou mundos. Mais uma vez, nosso mundo, todo o nosso universo como normalmente pensamos nele, era simplesmente um entre um número infinito deles. Como eu sabia que havia um número infinito? Eu apenas fiz. Uma espécie de conhecimento veio com o evento, e não havia dúvida sobre esse conhecimento. Era assim, e eu sabia que era assim. E porque eu tinha conhecimento e entendi o que estava acontecendo de uma forma que não consigo mais comunicar, tive medo. Eu entendi que estava prestes a ser submetido ao processo que os humanos aproximaram com o termo reencarnação. Foi por isso que a roda veio. Eu representava uma espécie de discrepância que precisava ser corrigida. O evento, ou talvez o evento iminente, na estrada me fez escorregar ou cair entre as pás do volante. Essa estrutura tinha algum tipo de propósito cósmico de classificar as coisas em seu lugar natural correto. Eu estava com medo e resistia a ser classificado, então a roda intensificou suas tentativas agressivas de me classificar corretamente. Com isso veio outro entendimento que me assustou ainda mais. Eu sabia que, a menos que eu logo selecionasse uma dessas realidades para deslizar de volta, a roda iria coagir a situação decidindo por mim. De uma forma ou de outra, eu seria classificado quer gostasse ou não. Se eu não escolhesse por mim mesmo, simplesmente seria encaixado em alguma posição mais próxima do volante até o ponto em que não consegui tomar a decisão, se isso faz sentido. Eu estava ciente de ter uma capacidade limitada de escolha, mas não muito. Mesmo essa capacidade limitada não foi muito útil porque cada realidade bateu contra mim e através de mim antes que eu pudesse entender o que continha. Mesmo eu não permaneci o mesmo de um slot na roda para o outro. Era como se, quando cada filme surgisse sobre mim, eu fosse destruído e feito novamente do zero como um eu completamente novo. Não houve um eu contínuo que viajou inalterado por aquela roda e pode de alguma forma relatar essa experiência. Esta é apenas uma das muitas coisas que são tão difíceis de explicar. A própria ideia de um eu contínuo foi contrariada por essa experiência. Esqueci, ou talvez tenha sido deliberadamente suprimido, a grande maioria do que vi nos vários universos ou pás da roda. No início, eles pareciam muito semelhantes a este mundo que habitamos, ou acreditamos habitar. Por exemplo, tenho uma memória flutuante de ter visto vários cenários diferentes de como o acidente aconteceu. Suspeito que eram todos os remos próximos da roda. Em um deles, lembro-me de ter visto o que parecia ser meu veículo jogado para fora da estrada e tão danificado que parecia ter sido dobrado no centro como um canivete. Parecia que me lembrava de muitos outros cenários como esse dos quais não consigo mais me lembrar. Para esclarecer, o que quero dizer é que parecia arquivar ou folhear inúmeras possibilidades concebíveis,
quânticas, para o resultado do acidente. Lembro-me de ter feito isso, mas não consigo lembrar o que qualquer um desses mundos específicos continha. Não tenho explicação de por que não experimentei nenhum dos fenômenos geralmente relatados com as situações de morte iminente, como o túnel, a luz e assim por diante. Suspeito que as experiências de morte iminente sejam cenários simbólicos que surgem no momento em que alguém está entrando ou saindo da roda, mas antes que a situação tenha se desenvolvido muito. Em nenhum estágio eu vi qualquer coisa que se parecesse com o que nós, humanos, pensaríamos como vida após a morte ou mundo espiritual ou vida após o reino da morte. É como se estivéssemos na superfície externa da própria roda, em um de seus mundos realizados, ou então estivéssemos mortos e fossemos a própria roda. A roda é um espaço onde existe toda a possibilidade incriada, mas nada completo ou real. E tenha em mente que nada foi escondido de mim. Eu era o todo e conhecia o todo. Eu certamente não o retenho ou pretendo, mas eu sabia disso na época. Comecei a ficar extremamente em pânico. Cada vez que eu pensava que estava apenas começando a entender as coisas, eu era jogado de forma violenta e implacável em um novo espaço na roda e todo um novo eu se cristalizava, junto com todas as memórias e suposições que o acompanhavam. Com esse mundo. Não me lembrava de nada de quem eu era apenas um momento atrás em outro remo na roda. Eu não tinha nenhuma lembrança de onde eu tinha vindo ou a situação da estrada em meu mundo. Eu não tinha nenhuma memória daquele mundo. Eu sabia que tinha vindo de algum lugar, mas não tinha nenhuma lembrança de onde era, ou mesmo de quem eu era. Foi a coisa mais bizarra que você poderia imaginar. De alguma forma, porém, e só posso presumir que aconteceu sem nenhuma ação consciente de minha parte, as possibilidades que aparecem na roda começaram a diminuir e a se tornar um pouco mais familiares novamente. Cenários associados ao acidente começaram a aparecer mais uma vez. Digo mais uma vez, mas não tenho como saber se essa foi uma incidência separada do que descrevi acima, ou se foi realmente a mesma incidência porque o tempo funcionou de maneira incomum durante todo o episódio. Mais uma vez eu vi, ou parecia ver, variações ou possíveis resultados mundiais onde eu morri no acidente. Eu parecia entender intuitivamente que se eu entrasse em qualquer um deles, ficaria lá apenas por alguns momentos ou minutos no máximo, e então teria que sair e enfrentar a roda novamente quase imediatamente. Eu não queria fazer isso. Mas havia um estranho tipo de conhecimento associado a isso também. A roda não parecia incomodada de um jeito ou de outro. Não parecia importar se eu emergia novamente em 3 minutos ou 3 décadas. Tudo o que importava era me classificar, e havia uma espécie de crueldade nisso que não esquecerei tão cedo. Eu me vi de volta à rodovia no que parecia ser uma distância muito curta de volta à estrada, ainda me aproximando do cruzamento. Este é apenas um dos muitos mistérios associados ao evento que não consigo explicar. Eu escolhi um mundo que era uma versão do nosso universo em que o acidente ainda não havia acontecido, mas estava a apenas alguns segundos de acontecer? Não posso dizer, porque não me lembro de ter tomado essa decisão. Lembro-me da expressão daquele motorista tão claramente como se fosse ontem. Lembro-me dele apoiando-se no volante. Mas eu freiei quando cheguei ao cruzamento e aquele motorista, ou seu carro, simplesmente não estava à vista.